Atos, capítulo 18, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Nós temos mães aqui prestes a ter os seus filhos. E na última pregação nós já falamos sugestões de nomes. Que tal Icabode, um nome que nós citamos na última pregação. Mas a pergunta é, o que nós usamos como critérios na hora de escolher o nome do nosso filho? Como vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, o nome do meu filho mais velho é Apolo. E eu não estou pregando nesse texto porque o nome do meu filho é Apolo, mas o nome do meu filho é Apolo por causa do que eu li nesse texto aqui. Quando nós vamos olhar para os critérios da escolha dos nomes, nós temos os mais variados. Eu e a Raíssa, quando estávamos pensando, e acredite ou não, essa escolha foi feita enquanto a gente namorava na adolescência, muito antes da gente casar. A gente já estava escolhendo como seria o nome dos nossos filhos. Nós colocamos alguns critérios. Dentre eles, nós queríamos um nome que começasse com A. Uma peculiaridade, algo simples, mas que a gente queria. Um nome que começasse com A. Nós queríamos que fosse um nome forte. Nós queríamos um nome que não fosse comum, que não tivessem várias pessoas com esse nome, mas que não fosse um nome esquisito, que nem Saor. E nós queríamos um nome que tivesse um significado ou uma história bonita por trás. E esse era o principal critério. Quando nós chegamos na Bíblia e lemos esse texto de Atos, nós nos encantamos com a descrição do que nós vemos aqui, desse homem de Deus. Esse texto não é sobre o meu filho. Eu oro para que um dia meu filho seja assim. Mas esse texto é sobre um servo de Deus que tinha qualidades, características que o ajudavam a contribuir para o crescimento do reino de Deus. E eu não quero aqui que você que está para ter um filho ou que conhece alguém que está para ter um filho recomende que o nome Apolo seja usado. Na verdade, se eu pudesse, eu guardaria direitos autorais e não deixaria ninguém mais usar. Mas eu quero que você olhe para o exemplo desse homem de Deus e que você aprenda com ele, porque nós temos que aprender com aqueles que são imitadores de Cristo. E o que nós vemos nesse texto aqui, o que esse texto nos ensina, são 5 características de alguém que contribui para o crescimento do reino. 5 características de alguém que é usado pelo Senhor para contribuir para o crescimento do seu reino. E a primeira característica que nós observamos nesse texto é ser conhecedor da palavra. Ser conhecedor da palavra. O texto começa dizendo: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Que tempo é esse? Que meio tempo era esse? Ele está descrevendo aqui, como nós vamos poder ver ao olhar para os versículos 19 a 23, um intervalo em que Paulo havia deixado Priscila e Áquila em Éfeso, pessoas que ele havia conhecido ali em Éfeso e pregado junto com elas, e havia deixado essas pessoas em Éfeso enquanto ele se dirigiu a outras regiões para continuar pregando o evangelho e também edificando a fé daqueles que já eram discípulos. E é isso que nós vemos no versículo 19 do texto. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. O versículo 19 diz: Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez.
E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Foi então nesse meio tempo em que Paulo não estava em Éfeso. Por que meio tempo? Porque ele volta a Éfeso, como nós vemos no capítulo 19. Nesse meio tempo, chega esse homem chamado Apolo, um judeu natural de Alexandria. Alexandria, meus irmãos, era uma cidade extremamente importante. E talvez você consiga lembrar da importância dela atrelada à grande biblioteca de Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria, que infelizmente se perdeu num incêndio muito tempo atrás. Mas Alexandria era uma das cidades mais importantes do Império Romano, conhecida pela sua biblioteca, conhecida pelo seu ensino, estudo. Era como se fosse uma capital acadêmica do Império Romano. E ali, Alexandria, inclusive, é onde nós encontramos a origem de um dos textos mais importantes que nós temos até hoje, que é a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, que era a língua mais comum daquela época, para que a Bíblia do Antigo Testamento pudesse ser mais acessivelmente lida, tanto por judeus que haviam se dispersado e haviam chegado em outras regiões e estavam aprendendo mais o grego do que o próprio hebraico ou o aramaico, e também por outras pessoas da fala grega, pessoas daquele império que usavam essa fala como uma linguagem comum, até mais comum do que é o inglês para a nossa sociedade hoje em dia. Então, nessa capital, nós temos toda essa instrução, todo esse estudo, e nós temos também uma das maiores comunidades de judeus da época. Estudiosos dizem que talvez existisse ali cerca de 1 milhão de judeus. Sinagogas imensas. E ali, naquele contexto, onde havia muito do judaísmo, mas também muito do ensino cultural, da retórica, da didática e de outras questões acadêmicas, Apolo se encontrava e ele vem, então, dessa cidade para Éfeso. Provavelmente Apolo ouviu do evangelho por meio de discípulos que haviam se dispersado em meio à perseguição que estava sendo feita a cristãos em Jerusalém. E ali, ao ouvir o evangelho, ele realmente se torna um grande pregador desse evangelho. Alguém dedicado a fazer isso e alguém que fazia isso com muito conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da Escritura, conhecimento da Bíblia, que até aquele momento, temos que lembrar, era o Antigo Testamento. E nós temos, então, começando a ser escrito e desenvolvido o Novo. Mas, ainda assim, ele era um conhecedor da palavra do Senhor, da palavra que existia até aquele momento. E Apolo não somente é descrito aqui nesse texto de Atos, mas ele é citado também quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, porque ele se tornou um dos grandes líderes da igreja de Corinto, ao ponto de ter aquela questão, uns são de Apolo, outros de Paulo. Apolo, então, em algum momento, vai se desenvolvendo até se tornar esse grande líder na igreja de Corinto. Mas aqui nós já vemos uma descrição de quem é esse homem. E uma descrição que nos mostra 5 características de alguém que contribui para o crescimento do reino, mas que começa mostrando esse detalhe do conhecimento da palavra e que eu quero que você perceba comigo à medida que eu olho pequenos trechos, que nós vemos pequenos trechos desse texto aqui. O versículo 24 diz que ele é poderoso nas Escrituras. Poderoso nas Escrituras, alguém então que manejava bem a palavra. Ele era instruído no caminho do Senhor. Caminho era a palavra que era usada naquela época para se referir aos cristãos. Eles eram chamados da seita do caminho, porque ainda se havia muita união entre os cristãos e os judeus naquela época, e não uma distinção tão clara de que eles fossem um outro grupo. Mas eles eram chamados daquele grupo dentre os judeus que falava do caminho. Quem é o caminho? Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles, então, que falavam do caminho de Deus eram chamados de aqueles do caminho. E Apolo conhecia esse caminho e ele falava
desse caminho do Senhor, do Evangelho do Senhor, do ensino do Senhor para as pessoas. Versículo 25, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ao dizer que ele ensinava com precisão, com exatidão, mostramos aqui, vemos aqui, que Apolo, naquilo que ele conhecia muito bem. E ele era capaz de falar muito bem a respeito disso. Além disso, no versículo 26, é dito que ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Por que ele começa a falar na sinagoga? Justamente por esse conhecimento. Não era qualquer um que poderia chegar ali na sinagoga e pregar. Era preciso que essa pessoa tivesse, no mínimo, alguma recomendação de que era um conhecedor da palavra ou se mostrasse como tal. E o fato dele estar pregando na sinagoga é uma demonstração de que ele era conhecido como alguém que conhecia a palavra. E por fim, no versículo 27, é dito que ele auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Ou seja, aqui nós vemos a descrição de alguém que conhecia a palavra tão bem que era capaz de ser bênção para a edificação e crescimento daqueles que já haviam crido. E não somente isso, mas também convencer aqueles que ainda não criam para que eles se convertessem ao verdadeiro evangelho. Em tudo isso, nós vemos essa primeira característica de Apolo como alguém conhecedor da palavra. Mas, de novo, esse não é um texto para que a gente também caia num extremo de vamos adorar Apolo como um santo. Como, por exemplo, às vezes a gente vê a Igreja Católica falando dos apóstolos, de Pedro, e enfim. Não, ele era um homem pecador, ele tem as suas falhas, nós inclusive vamos notar algumas delas aqui. Mas ainda assim ele era um pecador que buscava viver para a glória de Deus e que, dentre as suas qualidades que o próprio Senhor o havia capacitado a ter, nós temos essa de ser conhecedor da palavra. E o que eu quero que você perceba aqui é que todos aqueles que querem contribuir para o crescimento do reino, devem buscar conhecer bem a palavra. Devem buscar conhecer bem a Bíblia. Você tem feito isso? Você tem buscado conhecer bem a Bíblia? Eu sempre enfatizo, isso não é coisa só de pastor, isso não é só coisa de seminarista, não é apenas de um pequeno grupo da igreja, mas é de absolutamente todos os cristãos. Há quanto tempo você está na membresia dessa igreja? Há quanto tempo você se diz um convertido e um cristão? E o quanto você tem crescido no conhecimento da palavra? Porque a própria palavra nos diz repetidamente que nós devemos crescer no conhecimento da vontade de Deus. E como é que nós podemos fazer isso? A única maneira de conhecermos a vontade de Deus não é por meio de portas abertas, não é por meio de sinais, não é por meio de paz no coração, é por meio do ensino claro da palavra de Deus. É conhecendo a Bíblia que nós crescemos no conhecimento da vontade de Deus, conforme ela mesma nos instrui a fazer e conforme todos nós devemos fazer. Como eu devo fazer e como você deve fazer. Nós devemos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. O texto que nós lemos aqui logo no início do nosso culto foi de Colossenses 3,16. E ele começa dizendo que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A palavra de Cristo tem habitado ricamente em você? Você tem crescido no conhecimento dessa palavra? E não somente um conhecimento teórico, intelectual. Ele é essencial, mas ele não é tudo. Um conhecimento relacional. Um conhecimento da palavra que não só nos faz ser inteligentes, conhecedores, sábios, mas que nos quebranta, que nos transforma e que nos conduz a viver de acordo com a vontade do Senhor. Todos nós devemos crescer no conhecimento da palavra. E a palavra chama você aqui a fazer isso. A ser imitador daqueles que são imitadores de Cristo, como esse homem buscava ser. A crescer no conhecimento da palavra a cada dia. E como é que você vai fazer isso? Você vai crescer no conhecimento da palavra no culto público. Você vai crescer ao ouvir a pregação. Esse aqui é um momento importantíssimo. Nas orações nós costumamos dizer, Senhor,
abençoe e prepare o nosso coração para que nós sejamos edificados agora no momento da pregação, que é o momento mais importante do culto e, consequentemente, da semana. Por que consequentemente? Porque nós estamos querendo deixar claro, ou implícito de alguma maneira, que o culto tem que ser o momento mais importante da semana. Porque é o momento que nós nos reunimos como povo de Deus, como irmãos, para adorarmos ao nosso Deus e crescermos no conhecimento da palavra dele. Então, se alimente da palavra nos cultos, preste atenção nas pregações, e não de forma passiva, de forma ativa. Mais do que você se dedicaria a como quem estuda para um vestibular ou para um concurso. Busque aprender, busque memorizar, busque se encher da palavra aqui. Encontre a ideia principal, as divisões do que nós estamos pregando aqui. Medite nisso. Cresça, então, no momento do sermão. Mas não somente no momento do sermão. Cresça também no dia a dia. Sexta-feira agora, eu estava gravando um dos episódios do podcast da editora Vida Nova, que é o podcast que eu apresento, e nós estávamos falando sobre vida devocional. Esse podcast ainda não saiu, deve sair nas próximas semanas, um pouco mais para frente, mas eu até recomendo que você se inscreva no podcast da Vida Nova para ficar atento, porque foi uma conversa muito boa. Foi uma conversa onde nós falamos sobre a vida devocional e a importância dela. E nós, cristãos, devemos ter essa vida devocional que prioriza a palavra, onde nós crescemos nesse conhecimento transformador dela. Por isso, se você é realmente um cristão, você deve crescer no conhecimento da palavra lendo a palavra. Lendo. Começamos o ano, as pessoas começam com metas, e eu espero que você tenha colocado uma das metas mais abençoadoras que nós podemos ter, que é continuar lendo a Bíblia diariamente. Nós temos os planos de leitura, e em diferentes formatos. Podemos ler a Bíblia anualmente, ou em 2 anos, ou em 6 meses, ou em 1 mês. Tudo isso é possível. Que você use o versículo de Filipenses 4,13, nesse formato, tudo é possível, né? Para aquele que está em Cristo, que você pegue aqui, tudo posso naquele que me fortalece, que você entenda como, olha, eu posso ler a Bíblia, eu posso estar satisfeito no Senhor em qualquer contexto por causa da Bíblia que eu posso ler. Olha aí. Se você vai tirar um pouco do contexto, tire para esse sentido. Que você cresça no conhecimento da Bíblia, lendo-a de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes na vida. Várias vezes. Leia anualmente, leia se for necessário de 2 em 2 anos, mas leia com constância. Só que não só leia, que você também medite. E aqui eu quero fazer uma distinção entre a leitura e a meditação. Porque quando nós estamos lendo o nosso plano de leitura, 3, 4 capítulos ali por dia ou algo semelhante, nós não conseguimos meditar em tudo que é dito nos 4 capítulos de uma vez. Mas nós podemos ler a Bíblia para continuarmos renovando o nosso entendimento do que ela diz como um todo. Porém, não podemos excluir a importância da meditação mais detida em pequenas porções. Então, que você tenha um momento para não só ler a Bíblia, mas meditar. A meditação pode ser chamada da leitura em câmera lenta. Você não lê, você lê degustando cada palavra, saboreando o significado delas e pensando nas implicações práticas para a sua vida. Uma maneira que eu gosto de fazer, não é a única, mas eu dou aqui como um exemplo de sugestão para você. Eu faço minha leitura anual, eu leio meus 3, 4 capítulos por dia, faço marcações daqueles versículos que mais me chamaram a atenção, e ao final eu volto somente nas minhas marcações, e naquelas marcações eu me detenho um pouco mais. Naquele um versículo que chamou minha atenção, 1, 2, 3, eu oro o que eu li, eu penso, eu medito, eu peço, Senhor, me perdoe por não estar vivendo assim. Senhor, eu te agradeço por dizer isso para mim. Senhor, me capacite a viver assim. Que você leia a Bíblia fazendo essa meditação, orando ao Senhor, para que você não só conheça a palavra, mas conheça de forma transformadora, que capacita você a viver. E por fim, para crescer no conhecimento da palavra, que você não somente leia, não só medite, mas você estude, que é uma terceira distinção que nós podemos trazer. Na hora da leitura anual ou da meditação, não é o momento da gente parar para tirar todas as mínimas dúvidas, consultar vários comentários. Ali é o momento, na leitura anual, de crescer nesse conhecimento panorâmico. Na meditação,
de aplicar a palavra bem detalhadamente naqueles textos que mais chamaram a nossa atenção, à nossa vida. Mas no estudo, nós vamos nos deter realmente, aprofundar, olhar o texto com detalhes. Se você não sabe como estudar a Bíblia assim, os nossos PGs que estão para voltar essa semana tem sido um instrumento que nós colocamos aqui da igreja como um meio para ajudar você a fazer isso. Tanto o PG dos homens quanto das mulheres, onde estamos fazendo estudos bíblicos indutivos, ali detidamente olhando para os textos e crescendo nesse conhecimento. Se você quer aprender isso, venha participar com a gente, ou pesquise sobre estudo bíblico indutivo, mas que, acima de tudo, você cresça no conhecimento da palavra, assim como a Bíblia nos manda fazer, e assim como ela descreve no Salmo 1, aquele que é bem-aventurado. O bem-aventurado do Senhor é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Medite nessa palavra, que ela seja alimento para você. Que ela coloque um sorriso no seu rosto, que ela capacite você, que ela constranja você e corrija os seus pecados, mas que, acima de tudo, ela faça com que você deixe de olhar para si, olhar para o mundo e, conhecendo a palavra, você conheça o autor dela e olhe para Deus e nele você seja edificado, transformado, abençoado. Que assim você viva essa marca, essa característica de alguém que contribui para o crescimento do reino, você conheça a palavra. Mas, em segundo lugar, alguém que contribui para o crescimento do reino é alguém que é habilidoso na exposição da palavra. Veja como isso é enfatizado a respeito de Apolo. Ele é descrito como um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. A palavra usada aqui para eloquente pode ser usada para alguém que foi instruído de forma acadêmica até na retórica, na oratória. Alguém que aprendeu ali a construir argumentos e se colocar falando da maneira mais adequada possível. E ele era poderoso nas Escrituras. Ele não só conhecia a palavra, mas ele conhecia a palavra ao ponto de manejá-la muito bem e assim ela manifestasse o seu poder. O poder não era de Apolo, o poder é da Escritura. Mas se a Escritura está guardadinha, como vermos o seu poder? Apolo era alguém que manejava bem a palavra, como Paulo instrui Timóteo a fazer, ao ponto de que nós conseguimos ver o poder da palavra transformando. E nós vemos isso tanto na sua capacidade retórica, a sua fala, a sua maneira de construir argumentos, mas também no seu conhecimento da palavra. Porque a retórica, a capacidade oratória sem a palavra é uma simples perda de tempo. É você ter habilidade para falar besteira. Mas quando você une essa habilidade para falar com a palavra, aí sim há por que abrir a boca e falar. E ele buscava ser assim. Ainda é dito que ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele não só falava de Jesus. Ele não só dizia, olha, eu acho que Jesus é assim. Não, assim, crê em Jesus. Não, Jesus ama você. Jesus te ama. Não, ele sabia o que falar sobre Jesus. Aquilo que ele falava, ele ensinava com precisão. Com precisão. Ele não falava mentira sobre Jesus. Ele falava a verdade. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que era real, aquilo que realmente descreve o nosso Senhor. E esse é um problema que muitas vezes nós temos nas igrejas. Tem gente que acha assim, olha pastor, aquela igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja cristã. Por quê? Não, porque ela fala de Jesus. Mas falar de Jesus nem sempre é bom. Falar de Jesus nem sempre é bom quando você está falando de forma errada. Você precisa falar com precisão. Igrejas cristãs não são aquelas que falam sobre Jesus, mas aquelas que falam com precisão. Aquelas que falam sobre aquilo que é verdade em Jesus. Tem gente que fala muito sobre Jesus como um mestre. Sim, ele era mestre. Mas quando você fala dele apenas como mestre, você está deixando de falar com precisão a respeito de Jesus, porque você não está descrevendo ele como o Deus encarnado, Senhor e Salvador do universo.
Então, que você entenda essa importância, assim como Apolo buscava fazer. E ele falava ousadamente na sinagoga. De novo, ser capaz de falar na sinagoga não era para qualquer um. Era para aqueles que se mostravam habilidosos na exposição da palavra. Ele era habilidoso ao ponto de ser chamado para falar. E ele falava ousadamente. Ousadamente pode ser usado aqui como falar com coragem. Por que coragem? Porque você tem que lembrar que naquela época existia muita perseguição já aos cristãos. Ainda não estava no ápice do que nós vamos ver posteriormente no Império Romano, mas perseguições já estavam começando por parte dos judeus. E Apolo estava ali falando com coragem, com ousadia, não se importando com a opinião dos outros, não se importando se as pessoas estavam sendo ofendidas ou achando bom aquilo, mas ele estava cumprindo o seu papel como aquele que tinha que pregar a palavra e fazendo isso com habilidade e com coragem. Com coragem. Nós vemos então que ele estava focado em fazer isso. A habilidade de Apolo também é vista quando é dito que ele auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Isso destaca a habilidade de discipular, de não somente pregar para qualquer pessoa, mas para fazer com que aqueles que já creram, que são convertidos, cresçam, sejam edificados. Não permaneçam como bebês na fé, mas sejam edificados e cresçam em maturidade. E não somente isso, ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Eu já fiz um estudo para saber se o nome Apolo tem alguma ligação com a palavra apologética. Apologética, que é a palavra que descreve aquela ciência da defesa da sua crença. No nosso contexto, a defesa da nossa fé. Inclusive, um dia, eu fiz até uma combinação para ver se alguém conseguia decifrar o que aquela minha imagem estava transmitindo. Eu coloquei meu filho Apolo, ainda bebê, ao lado daquele carro, Jetta. Como é que fica? Se você combina as duas coisas, como é que fica? Apolo, Jetta, né? Olha aí. Brincadeiras à parte, eu queria que tivesse a ver, porque aí o nome teria ainda mais significado, seria ainda mais interessante, considerando que a apologética é algo tão importante, algo que eu gosto tanto também. E ele era alguém que era um apologeta. Ele sabia defender a fé. Ele sabia convencer os outros por meio da palavra que Jesus era o Messias, o Cristo. Cristo significa Messias. Messias significa o ungido, o escolhido, aquele prometido para trazer a salvação, o escolhido de Deus. E ele convencia os judeus por meio das escrituras dele, abrindo a Bíblia ali, mostrando, tá vendo? Este Jesus é o Cristo. Ele era habilidoso na exposição da palavra. E essa é uma marca, é uma característica que todos nós devemos buscar ter, para que nós também contribuamos para o crescimento do reino de Deus. Devemos nos capacitar para não somente falar da palavra, mas falar habilidosamente, com precisão. Paulo disse a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por mais que Timóteo fosse um pastor, esse não é um ensino somente para Timóteo. Não é um ensino somente para os pastores. É para todos nós. Todos nós devemos manejar bem a palavra da verdade, para que as pessoas vejam o poder dessa palavra. De novo, se ela permanece escondida, o poder dela não vai ser visto. Mas quando nós pegamos essa palavra e nós compartilhamos dela, expomos a sua beleza e fazemos isso com precisão, com habilidade, então essa palavra está mostrando o seu poder. Claro, acima de tudo, o poder que vai surgir, acima de tudo, com a ação do Espírito. E nós vamos enfatizar isso ainda. Mas que na responsabilidade humana inclui a nossa capacitação para que nós ensinemos com qualidade. Como é que você pode se capacitar assim? Estudando mais. Quanto mais nós estudamos, mais fácil é falarmos sobre algo. Quanto mais nós conhecemos algo,
mais habilidosamente nós falamos sobre isso. Então, primeira característica, conheça a palavra, seja um conhecedor da palavra. Segunda característica, a partir da primeira, seja habilidoso em expor a palavra. E de novo, por mais que Apolo fosse eloquente, treinado em retórica, talvez você não tenha que fazer um curso de lógica, de oratória e retórica. Não é esse o ponto. Mas você pode tentar aprender coisas que deixam a comunicação melhor. Uma coisa simples, por exemplo, você não vai falar com uma criança ou um adolescente da mesma forma que você fala com um adulto, porque senão você vai criar barreiras desnecessárias na comunicação. Mas quando você vai falar com uma pessoa, você vai saber que palavras usar. Então, conheça a fé que as outras pessoas possuem, o que elas creem, para que você saiba apresentar e convencer judeus, católicos, muçulmanos, espíritas, ateus, por meio da lógica deles, apontando para cima, por meio da Escritura também, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, em quem há, e somente em quem há, salvação. Que você faça como a Escritura diz, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Como? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Aqui Pedro está falando claramente para os cristãos em geral, para mim e para você, para todos nós. E ele está dizendo, esteja preparado, cristão, para responder a quem te pergunta, por que você crê? Por que você crê na Bíblia? Por que você crê em Jesus? Por que você crê no Evangelho? A Bíblia te manda, ordena, se capacitar para saber responder. Por que você tem essa esperança? E nós temos uma esperança. E essa esperança é boa demais para que nós não a compartilhemos com os outros, porque nós estamos tímidos ou com medo de proclamá-la, porque nós não temos a maneira adequada de fazer isso. Nos capacitemos, todos nós, para que saibamos defender a nossa fé, proclamar a nossa fé, expor a palavra com habilidade. E em terceiro lugar, nós vemos aqui que alguém que contribui para o crescimento do reino é alguém dedicado a compartilhar a palavra. Cada uma dessas características complementa a outra. A primeira é ser conhecedor. A segunda é habilidoso na exposição da palavra. Mas se você souber muito da Bíblia e souber falar muito bem da Bíblia, mas você não falar da Bíblia, do que adianta? Do que adianta? É que nem ter uma Ferrari e deixar ela guardada na garagem. É que nem estar cheio de dinheiro e não usar ele para nada. É que nem saber muito sobre medicina e não cuidar de alguém que está doente. Se você conhece a palavra, é habilidoso na exposição da palavra, mas não proclama a palavra, de nada vale. Mas quando você complementa isso com a terceira característica de alguém que contribui para o crescimento do reino, as coisas se conectam e o reino avança. Apolo não somente conhecia a palavra, não era somente habilidoso na exposição da palavra, mas ele era dedicado a expor a palavra. Nós vemos claramente isso. Ele pregou na sinagoga, ele quis pregar o evangelho em outras regiões, ele ensinou aqueles que já haviam crido, ele ensinou aqueles que ainda não conheciam o evangelho, ele amava falar da palavra e buscava fazer isso, ele era dedicado a fazer isso. No nosso momento de culto doméstico, eu tenho tentado passar para os meninos uma preparação do que eu vou falar no culto. Então, eu vou falando já de alguns pontos do sermão. E quando eu falei sobre esse ponto, eles me fizeram perceber que a palavra que eu estava usando no início não era melhor para o que eu queria ensinar aqui. Eu estava dizendo que o terceiro ponto aqui era ser dedicado a pregar a palavra. Mas não é só pregar, porque ele ficou, mas pai, então todo mundo tem que pregar a palavra? E na cabeça dele era como se a igreja inteira viesse aqui para trás do púlpito e fosse pregar. E eu disse, não filho, pregar não é só vir para o púlpito. E o que está falando aqui, o que esse texto nos ensina, não é só sobre o pregar, mais formalmente, mas é compartilhar a palavra. E nós podemos compartilhar a palavra em todos os contextos. Podemos fazer isso
para a nossa família. Podemos fazer isso nos nossos trabalhos. Podemos fazer isso na faculdade, na escola. Podemos fazer isso nos nossos lazeres. Nós podemos compartilhar a palavra em todos os ambientes. E não só podemos, mas devemos. E não só podemos e devemos, mas se verdadeiramente entendemos quão maravilhosa é essa palavra, que é algo que acontecerá se você tiver a primeira característica de conhecer a palavra. Se nós entendemos quão maravilhosa ela é, nós seremos dedicados a fazer aquilo que nós podemos e devemos, que é compartilhar a palavra. O quanto você tem compartilhado da palavra com as pessoas à sua volta. Todos nós somos chamados a fazer isso. Você é chamado a fazer isso. E se você não tem conhecido a palavra, se tornado habilidoso na exposição da palavra, sido dedicado a compartilhar a palavra até hoje, se arrependa, mas não fique se lamentando e dizendo, realmente, eu não fiz e continuarei sem fazer. Não. Se arrependa e mude. Ainda dá tempo. Enquanto você respirar, é Deus dizendo, dá tempo de você continuar se capacitando para me servir neste mundo em que você está. Porque se eu não quisesse mais você sendo útil no meu mundo, eu já tinha tirado você dele. Um dos primeiros livros de evangelismo que eu li falava justamente sobre isso. Sabe por que o Senhor nos deixa aqui neste mundo, ao invés de nos arrebatar imediatamente quando nós nos convertemos? É porque aqui neste mundo nós ainda temos que fazer uma coisa que nós não poderemos fazer no céu, na eternidade. E essa coisa é pregar a palavra, evangelizar. Quem você vai evangelizar no céu? Jesus? Paulo, vamos abrir Romanos para eu explicar para você. Se você respirar, se você está aqui, é porque você está aqui para cumprir a missão a qual você foi chamado. Conhecer a palavra, se tornar habilidoso na exposição dessa palavra e ser dedicado a compartilhar essa palavra. Então não desperdice o seu fôlego e a sua respiração sem dedicá-los a compartilhar dessa palavra. Essa palavra não é maravilhosa, ela não foi bênção na sua vida, ela não transformou a sua vida. Deus quer que você compartilhe ela com os outros, para que ela também transforme a vida de outros. Para a glória desse Deus e para a edificação de seu povo. Então, cristão, cumpra a sua missão. E uma missão que todos nós temos em comum é a que nós vemos na grande comissão em Mateus 28. Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis, estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus nos deu uma missão. E como bons soldados, nós temos que cumprir a missão que o nosso general nos deu. Nós temos que compartilhar essa palavra. E quando nós estamos numa missão, se somos bons soldados, nós não podemos fazê-la de qualquer jeito, mas devemos nos capacitar para fazê-la da melhor forma, para que essa missão seja um sucesso naquilo que nos compete. Por isso, se capacite e cumpra seu dever. Mas lembre-se, olha que coisa maravilhosa, lembre-se, você não vai fazer isso só, você não está sozinho. Jesus nos deu essa missão, mas Ele nos deu a promessa que deve nos motivar e capacitar a fazê-la. Ele disse, estou com vocês até o último dia. Ele estará conosco, nos capacitando a cumprir a missão. Ele está com você, cristão. E você deve cumprir essa missão, capacitado pelo seu Senhor, compartilhando dessa palavra. Como Paulo disse a Timóteo também, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno,
quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. De novo, ele falou para Timóteo, mas não é só para Timóteo, não é só para pastores, como Timóteo era, mas é para todos nós. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno ou não. Não espere a oportunidade do céu. Crie as oportunidades. Não seja reativo somente na pregação da palavra. Quando as oportunidades aparecerem de forma surpreendente para você, pregue. Mas não só espere as oportunidades surgirem como se Deus mandasse um holofote e dissesse, tá vendo esse aqui, esse, prega. Não. Crie a oportunidade. Não precisa você entrar no Uber e o cara começar a falar sobre Jesus para você falar do evangelho para ele. Você cria a oportunidade. Tá na virada do ano, tá falando com o Uber ali. E aí, meu irmão, colocou as metas para a virada do ano, muito comum a gente fazer. Quais metas você colocou? Você pensou numa das coisas mais importantes da vida, que é o nosso relacionamento com Deus? Ou você pode fazer como já disseram, ao ponto de ter assustado um Uber. O cara entrou no Uber ali e falou, meu irmão, e se tu morresse hoje, o que é que tu faria? Coitado do Uber, tomou um susto ali até entender o que estava acontecendo. Mas o que o cristão bem intencionado, ainda que não tão habilidoso, quis fazer, era chamar a atenção do Uber para pensar na eternidade e criar o gancho. Então, não espere oportunidades, mas pregue essa palavra. E não pregue apenas para os que não conhecem, pregue para eles. Como nós aprendemos na palavra, o Senhor é soberano e vai alcançar os seus eleitos. Mas o Senhor se agradou de nos usar como instrumentos, como meios. Então ele vai alcançar os seus eleitos por meio da pregação da palavra. E lá em Romanos, Paulo diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somos reformados, somos calvinistas, cremos na eleição incondicional. Mas nós cremos nessa promessa piamente. Todo, sem exceção, todo aquele que verdadeiramente invocar o nome do Senhor e disser, Senhor, me salve, todo aquele que verdadeiramente quer ser salvo, porque Deus está já abrindo o coração dele, todo aquele que quer ser salvo será alcançado pelo Senhor. Mas como? Aí Paulo continua e diz, como, porém, eles invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vocês foram enviados. O Senhor chama todos vocês a, no contexto em que estão, pregar essa palavra, para que as pessoas, por meio da pregação, ouçam, ouvindo, invoquem e creiam. Que você seja esse instrumento. O texto que nós lemos no início da pregação, mais uma vez é pertinente aqui, porque no início do culto, porque Colossenses 3,16 diz não apenas que a palavra habite ricamente em vocês, mas que, em resposta a isso, vocês instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ou seja, que você também pregue aos seus irmãos. O evangelho não é só para os de fora. Você não para de pregar o evangelho porque alguém disse que está na igreja. Você continua, porque a palavra do Senhor é para a nossa edificação, para que continuemos crescendo à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que estamos pregando aqui dentro. Podemos também e devemos também pregar lá fora. Mas é muito importante pregar aqui dentro. É errada a visão de que os cristãos não deveriam se reunir entre quatro paredes e deveriam somente estar na rua pregando para quem nunca ouviu. Devemos pregar aqui para os que já ouviram, porque todos nós ainda não chegou à medida do varão perfeito. Nós precisamos continuar crescendo e é a palavra que vai nos edificar. Que você seja um instrumento para pregar aos seus irmãos, para pregar na sua família, compartilhar a palavra e assim que todos cresçam. E, meus irmãos, se você conhece a palavra, se você
é habilidoso na exposição da palavra, se você é dedicado a pregar a palavra, mas o Espírito não age, de nada adianta. Apolo foi alguém muito capacitado. Paulo também. Mas o próprio Paulo disse, olha, eu e o Apolo, nós só plantamos. Tentamos regar, mas quem dá vida é o Senhor. E não podemos esquecer jamais disso. O Senhor vai nos usar como instrumentos e devemos buscar ser os instrumentos mais capacitados possíveis. Mas é o Senhor que faz, é o Senhor que converte, é o Senhor que edifica. E por isso, a quarta característica de alguém que contribui para o crescimento do reino é ser fervoroso de espírito. Tem gente que conhece muito bem a Bíblia, PhD em Bíblia e Teologia, habilidosíssimo em ensinar, dá aula nas principais faculdades por aí, mundo afora. Dedicado a fazer isso, está ali gastando seu tempo dando aula, mas não é fervoroso de espírito, nem sequer crê que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Por incrível que pareça, existem professores de teologia em várias universidades por aí, que são muito habilidosos e que conhecem muito bem a Bíblia. Talvez não o seu significado espiritual, ou aliás, com certeza não o seu significado espiritual. Mas eles são conhecedores, habilidosos e dedicados a isso. Mas eles não têm o Espírito que dá vida. Por isso, a quarta característica essencial é ser fervoroso de espírito. Nós vemos aqui a descrição de um homem cheio de habilidades intelectuais, eloquente, bom de retórica, de apologética, capacitado em todos os níveis. Mas isso não exclui a característica essencial para dar vida a todo o resto. Versículo 25 diz: e sendo fervoroso de espírito. Apolo não somente conhecia, era habilidoso e se dedicava à pregação da palavra, ele era fervoroso de espírito e era isso que conduzia ele a pregar e ensinar e compartilhar essa palavra. Ser fervoroso de espírito é a descrição de alguém animado para fazer isso, que faz aquilo com muita empolgação, com muito fervor, com dedicação. Mas da onde vem essa empolgação, essa dedicação e esse ânimo? Só pode vir do Senhor. É o Senhor que capacita assim, sendo fervoroso de espírito. Então, tanto se refere ao espírito de Apolo, como o espírito dele, o seu desejo de fazer, como também se refere ao Espírito Santo, como aquele que habitava Apolo e o capacitava a ser fervoroso na pregação dessa palavra. Apolo era alguém que amava falar do Evangelho, porque o Espírito habitava nele e o conduzia a fazer isso. Ele era cheio do Espírito. E nós também devemos ser assim. Nós devemos ser cheios do Espírito. E então, zelosos, dedicados, fervorosos para isso. Romanos 12 diz algo muito semelhante ao que nós vemos aqui sendo descrito sobre Apolo, mas em Romanos 12 como uma ordem para todos os cristãos. É dito: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Mesma expressão, fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Todos nós devemos ser zelosos no compartilhar a palavra, fervorosos de espírito, servindo o Senhor. E para isso, meus irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito. Porque é o Espírito que nos conduz. É o Espírito que dá vida às palavras para que elas nos deem vida. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Mas aqueles que estão cheios do Espírito vivem e andam no Espírito. E então, cheios desse Espírito, eles são úteis e contribuem para o crescimento do reino de Deus. Por isso que em Efésios está escrito: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ao invés de nos enchermos de vinho, para nos deixarmos ser dominados pelo vinho, deveríamos nos encher do Espírito Santo, para nos deixarmos ser dominados por esse Espírito. Que você se encha do Espírito. Que assim você esteja cheio do fruto do Espírito. Você quer ter paz e alegria na sua vida?
aspectos, facetas do fruto do Espírito. É quando estamos cheios do Espírito que nós temos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se encha do Espírito e só assim você poderá ser um instrumento adequado nas mãos do Senhor. Sim, o Senhor usa até a jumenta de Balaão. Mas eu aposto que você não quer ser a jumenta, né? Você quer ser um instrumento minimamente adequado. Então se capacite e se encha do Espírito. E como é que você se enche do Espírito? Nós voltamos ao início. É quase que um ciclo aqui, ou um elipse, em que nós vemos um começo levar a um outro ponto que passa pelo anterior, mas continua em progressão. Nós conhecemos a palavra e nos enchemos do Espírito. E cheios do Espírito, a palavra ganha mais vida. E conhecemos mais. E o Espírito vai nos enchendo. E assim vai. E então, meus irmãos, nós vamos servindo ao Senhor. Então, se encha do Espírito por meio da palavra, no culto, valorizando o culto público, não faltando, não se atrasando, lendo a Bíblia diariamente, estudando, lendo bons livros de teologia, que eu preciso repetir porque ainda muita gente não começou essa prática tão importante, lendo, usando a mente para a glória de Deus. Não fique lendo legenda de Instagram ou de filme e série simplesmente. Leia bons livros que ajudem você a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque a sua missão não é ser um crítico do cinema. A sua missão é falar do Evangelho para que pessoas sejam transformadas e o Deus que você diz amar seja mais glorificado. E por fim, a última característica que esse texto destaca sobre alguém que contribui para o crescimento do reino é ser disposto a aprender com outros. Disposto a aprender com outros. Por mais que estejamos diante da descrição de alguém extremamente capaz, uma pessoa admirável, Apolo não sabia de todas as coisas, ninguém sabe. E enquanto, porém, alguns seriam arrogantes por conhecer um pouco, né, que esse é o maior perigo. O maior perigo não é quem não conhece nada, nem quem conhece um bocadinho. É quem conhece pouco. Porque quem conhece pouco acha que não precisa aprender mais nada. É aquela fase do conhecimento que, olha, eu já sei, quando não sabe de verdade. E Apolo aqui conhecia, mas ele entendia que ele precisava conhecer mais, ele estava disposto a aprender. E nós vemos isso no texto, no versículo 25. É dito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo, sobre aquilo que ele conhecia, ele falava com precisão, mas ele não conhecia tudo. O dizer que ele conhecia apenas o batismo de João nos leva aqui a perceber que ele conhecia principalmente o evangelho conforme João Batista pregava. O evangelho de que o Messias viria, de que Jesus era o Messias, não era João, de que é necessário arrependimento, de que o Espírito seria derramado, mas Apolo não conhecia tão bem o que aconteceu com a vinda do Espírito no Pentecostes de maneira mais nítida e poderosa. Ele não entendia tão claramente ainda a nova aliança que Cristo fez em seu sangue. Ele ainda precisava aprender mais. E é dito, então, que ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E aqui nós já vemos uma coisa, nós não começamos a falar do Evangelho só quando estamos PhDs. Nós começamos a falar assim que nós já sabemos alguma coisa, porque se é alguma coisa verdadeira sobre o Evangelho, já é digna de ser dita. Mas ele falando o que aconteceu, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então ele falava, a palavra exatidão aqui é a mesma para dizer precisão, né? Ele ensinava com precisão, é a mesma que diz aqui que foi necessário ensinar a ele para que ele falasse com mais exatidão sobre o caminho de Deus. Priscila e Áquila provavelmente não tinham metade da formação acadêmica que Apolo tinha. Mas eles haviam sido instruídos por Paulo no Evangelho e eles então conheciam aquilo que era essencial.
E quando eles ouviram Apolo falando, eles notaram que tinha algo faltando. Por isso, ao terminar a pregação, eles chamam Apolo de lado. E Apolo, ao invés de ser arrogante, dizer: quem são vocês? Perceba que o texto até coloca o nome de Priscila antes de Áquila, como se ela estivesse liderando ali a conversa. Naquela época, uma mulher chegar para ensinar um homem, ainda mais um homem tão treinado quanto esse, não era comum. Era visto como uma ofensa para muitos. Apolo disse: vamos lá, eu quero aprender. E se deixou ensinar por fazedores de tenda. Pessoas leigas ali, mas ele, sendo instruído, foi lá e aprendeu. E então ele continuou pregando e se viu ainda mais capacitado para que, quando ele chegou ali nas regiões para onde ele foi enviado, ele pudesse ser bênção na vida daqueles que já haviam crido e convencer os judeus. Ele se tornou mais capacitado, então, para pregar esse evangelho, porque ele não olhou para o seu ego, mas ele olhou para a glória de Deus e ele se dispôs a aprender com os seus irmãos e, aprendendo, continuou sendo usado. Todos que querem contribuir para o crescimento do reino têm que estar dispostos a aprender com os outros. E estar disposto a aprender com o outro é estar disposto a ser corrigido. Mas muitas pessoas não falam porque têm medo de passar vergonha falando algo errado e ser corrigido. Isso é orgulho e ego. O que nós somos chamados é a falar tudo que nós já conhecemos da palavra, enquanto crescemos cada vez mais em conhecimento, mas dispostos a ser corrigidos e crescermos ainda mais. Apolo fez isso. E a palavra nos instrui na importância de que nós também estejamos prontos para aprender uns com os outros e não menosprezemos ninguém, porque todos podemos aprender um com o outro. Eu posso aprender com você, você pode aprender comigo, você pode aprender com seus irmãos podem aprender com você. Todos nós podemos aprender um com o outro. Provérbios, o livro da sabedoria, diz: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Aquele que é sábio não é aquele que acha que está tudo muito decidido porque ele viu perfeitamente em sua lógica o que fazer. É aquele que está disposto a ouvir conselhos. Provérbios diz ainda: quem dá ouvidos, presta atenção nesse texto, quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Temos que ser humildes, dispostos a aprender uns com os outros. E então, dar ouvidos às críticas construtivas. Nós vivemos numa geraçãozinha de cristal. Você falar: meu irmão, eu acho que isso que você falou está errado, a pessoa já fica ofendida. Ah, fui desafiado. Como assim? Ele se atreveu a me corrigir? Quem é ele? Está cheio de pecado aqui, ali, não sei o que. A gente começa a inventar crítica para a pessoa porque a gente não quer aceitar a correção. Você já parou para pensar que quando seu marido ou sua esposa chegarem para você e corrigirem algo, antes de dizer: não é assim não, quem é você para me corrigir? Você deveria pensar um pouco e ver se não há algo para aprender? Você já parou para pensar quando seus pais corrigem você, ao invés de dizer: não, esses pais são muito velhos, eles não sabem o que falam, meus amigos falam melhor, você deveria ouvir os conselhos? Você já parou para pensar que quando você está na igreja e o seu irmão corrige você, você não deveria ver isso como um ataque, mas como amor que corrige? Nós devemos estar dispostos a aprender uns com os outros, assim como Apolo esteve. Em Apolo vemos 5 características de alguém que contribui para o crescimento do reino. Mas, meus irmãos, sabe onde nós vemos essas características na sua amplitude máxima? Em Jesus. Jesus é aquele que perfeitamente faz o reino avançar, porque ele tem todas essas características em seu máximo. Jesus conhece a palavra perfeitamente, onisciente, ele é a palavra. Jesus é habilidosíssimo na exposição da palavra, o contador de histórias por excelência, aquele de quem nós lemos a palavra e repetimos os passos para tentar imitar. Jesus é aquele que é dedicado à exposição da palavra, ao ponto de que
pregou até morrendo na cruz. Jesus é aquele que é fervoroso de espírito, tendo o Espírito Santo em plenitude. Jesus é aquele que, sendo onisciente, se dispôs a aprender com seres humanos comuns. Jesus, criador de Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e também de José e Maria, nasceu como um bebê. Aquele e aquela a quem ele mesmo criou, ele deixou que lhe ensinassem a andar, a falar. Jesus, sendo onisciente, foi humilde e humilde até morte de cruz. Jesus estava disposto a aprender, a ouvir, mesmo quando ele era o Deus onisciente. E nós vemos que se nosso mestre fez isso, quem somos nós para não fazer? Que nós vivamos seguindo aqueles que imitam a Cristo. Apolo foi um, Paulo era outro. Nesta igreja nós temos pessoas falhas, assim como Apolo e Paulo, que têm buscado seguir a Cristo. Mas que em tudo que nós olharmos alguém imitando o que Cristo fez, que nós imitemos essa pessoa imitando o nosso Senhor, para que nós contribuamos para o crescimento do reino do nosso Senhor. Porque essa é a nossa missão. É para isso que você está vivo, é para isso que você respira e que você não desperdice sua vida vivendo para si mesmo, mas você seja um instrumento nas mãos do seu Senhor. Oremos. Santo Deus, somos pequenos, somos falhos, somos pecadores. Não conhecemos a Tua palavra o suficiente, não sabemos falar de maneira adequada, somos muitas vezes preguiçosos no falar dela, o nosso espírito é vacilante e muitas vezes somos arrogantes. Mas, Senhor, nos livre do que nós somos em nós mesmos, nos faça mortificar a nossa carne e nos faça cheios do Teu Espírito, transformados cada dia mais à imagem e semelhança do nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, para que assim vivamos como é a Tua vontade, crescendo no conhecimento da palavra, nos capacitando para falar dela com mais habilidade, nos dedicando a isso todos os dias, sendo cheios do Espírito e nos enchendo dele, e com humildade aprendendo uns com os outros na igreja, na família e em todos os contextos. Que o Senhor nos conduza, Pai, porque assim o Senhor será mais glorificado por servos que se alegram mais no Senhor e são usados para a Tua glória. Tenha misericórdia de nós, avive o nosso coração. Nenhuma dessas palavras fará diferença se não for o Teu Espírito em nós, dando vida e agindo. E é por isso que nós clamamos ao Senhor, reconhecendo que tudo nós precisamos do Senhor. Que o Senhor haja, que o Senhor faça, que o Senhor glorifique o Seu nome e nos dê alegria na Tua glória. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do nosso Senhor perfeito Jesus. Amém e amém.